Pod Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da saúde. Seguindo a mesma linha de pesquisa em relação à acessibilidade através dos modelos tridimensionais, nós também sabemos que ela pode ser aplicada para o ensino da química, como a própria professora Simone já vinha se interessado. Então, professora Simone, como é trabalhado o nível de abstração necessária para as configurações de moléculas e de reações a que essas são submetidas? Então, o primeiro trabalho que eu escrevi, então, a partir do primeiro contato com o Lipecin, foi um trabalho de iniciação à docência, onde nós propusemos a construção de moléculas que, a princípio, macromoléculas biológicas, né? Seriam proteínas, enzimas, que fossem de interesse dos alunos dos cursos que eu atuo. Por exemplo, se estivessem envolvidas com alguma doença que esteja bem compreendida por todos, que todo mundo fosse uma doença assim conhecida, né? Por exemplo, a gente trabalhou com HIV protease, né? A gente trabalhou com algumas proteínas relacionadas com algumas bactérias, infecções bacterianas, mas o mote era para discutir a conformação dessas macromoléculas e a importância, né, do tamanho do sítio ativo, os requisitos de tamanho, de conformação, de interação intermolecular, para o fármaco poder atuar em nível macromolecular. Porque isso sempre é um assunto assim, realmente muito pouco concreto, né? A gente explica, a gente mostra vídeos, a gente coloca algumas figuras, mas às vezes é um pouco difícil para superar essa questão da abstração. Então, nós construímos, a princípio, a partir de corte a laser de folhas de EVA, nós colamos essas folhas e construímos essas primeiras macromoléculas e usamos, juntamente com metodologia de peer instruction, junto para tentar deixar as aulas um pouco mais compreensíveis e mais próximas também da identidade dos cursos, né? E depois a gente começou a imprimir essas mesmas moléculas, macromoléculas, né? Começamos a imprimir também, ficou bem interessante. E a gente agora pretende, além de trabalhar com essas macromoléculas e trabalhar as questões de interação intermolecular e trabalhar questões de conformação mesmo, molecular, estrutura, né, forma, nós vamos evoluir um pouquinho agora para as questões de estereoquímica, também de mecanismos de reação. A gente vai trabalhar também, aí a gente avança um pouquinho, começa a conviver com esse pessoal da informática aí, nós vamos trabalhar um pouquinho com realidade aumentada também nas nossas aulas, onde a pessoa pode pegar a gente coloca um QR Code lá, né, um código desses, e a gente vai ter, então, as moléculas, né, em 3 dimensões aparecendo para os alunos, e linkados a textos, né, então a gente vai fazer um texto, por exemplo, a gente pode fazer um texto sobre, que a gente está trabalhando agora, sobre a pandemia, e falar um pouquinho sobre esses medicamentos que o pessoal está discutindo, né? Se são né, efetivos ou não. A gente pode falar do H1N1 também, falar das medicações, então fazer um QR Code para a pessoa ver aquela molécula e ver que ela tem quiralidade, enfim. E depois passar também para a discussão um pouquinho de mecanismos de reação que vocês falaram um pouquinho, mas isso ainda está recém começando. Depois eu acabei me interessando por fazer projeto de extensão, né, que o André e a Gisele também comentaram um pouco. Só que aí eu saí um pouco da área da química. Eu acabei me envolvendo com a entidade, a aldeia SOS, de Porto Alegre, e eles estão ainda recebendo famílias de venezuelanos que estão vindo, né, por causa das questões sociais, econômicas e políticas da Venezuela, estão vindo para Porto Alegre, muitas famílias estão ficando por lá. E aí, como eu já vinha trabalhando ali no Lipecin, eu pensei, mas por que eu não posso fazer jogos para essas crianças que estão ali abrigadas
para ajudar elas nesse processo de aquisição da língua portuguesa, porque eles precisam muito disso, não só as crianças, mas até os pais das crianças também, para essa questão de ressocialização, de reinserção, né, num país diferente, com língua diferente. A parte da língua é bastante importante, né, para a reinserção social. Então nós começamos a trabalhar com isso, acabamos ampliando o projeto para também atender as outras crianças abrigadas lá. Então os brasileiros também estão aprendendo espanhol com esses joguinhos que nós estamos criando. E a gente faz também muito com corte a laser, os joguinhos de encaixar, por exemplo, com figuras, né? Então tu faz uma pecinha que tem não sei... Tem um carro, né? E na outra, sim, então tem a palavra coche, né? Que é para eles aprenderem, então, as palavrinhas em espanhol e em português. Coisas desse tipo, assim, mas ficaram muito bonitinhos, já estamos indo para o 2º ano. Esse projeto também está sendo muito bem aceito e, para mim, particularmente, é uma experiência muito edificante, porque eu adoro criança, adoro trabalhar com crianças. E eles são muito sinceros, né? Eles logo dizem se tá bom o jogo, se não tá, se ficou muito complicado, se não tá, daí a gente corre para fazer outro. É isso que eu ia perguntar, o que eles falam, né? Se eles falam que estão gostando. É muito interessante, porque eles já pegam o joguinho, já vão brincar, daí a gente senta lá com eles para brincar também, até para ver como é que é a interação e aceitação, isso faz parte do nosso processo de avaliação, né? E aí, por exemplo, os joguinhos que a gente fez com números, eles não aceitam, eles têm uma repulsão pelos números, né? E que é uma coisa que já me intrigou agora para a gente tentar trabalhar um pouquinho, porque eu acho que a ciência, os números, a matemática, isso é o futuro, né? E se eles já têm uma versão tão pequenos, eles têm 3, 4, 5 anos, eles já têm aversão pelos números, e eu me pergunto por quê, né? Isso não é nato. Isso é uma versão que talvez seja até um pouco cultural, né? Da vivência deles ali, que eles convivem com crianças de várias faixas etárias, então talvez um irmãozinho deles ali na casa tenha dificuldade em matemática. Eu não sei de onde vem isso, mas já me intrigou, já quero fazer outros joguinhos que talvez prendam o interesse deles por números. Então eu já tô indo também, já tô aprendendo outras coisas. Então tem sido uma experiência incrível, assim, agora com EPIs, né, que para uma química industrial praticamente, né, nunca imaginei trabalhar com isso, embora eu esteja mais à distância, eu acompanho bastante e assim, realmente é uma experiência incrível trabalhar numa universidade como a nossa. A gente tem oportunidades que a gente nunca imaginou, né? Sim, uma coisa vai levando a outra, né? Vai, é muito, muito legal. Então, mais ou menos é por aí que eu trabalho, a minha parte ali no Lipecin tem ido. Deixa eu só falar uma coisa, complementando para a Simone uma preocupação, e eu não sei como o André, que trabalha com a rede de aprendizagem criativa, né, vê isso em relação à matemática, mas o que nos preocupa, né, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que hoje entram no ensino fundamental terão empregos completamente novos, inexistentes no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que pensar em termos de inserção e para que a gente não tenha um abismo em termos culturais, né, em termos de informação, se as pessoas têm essa aversão, e essa aversão, ela é a gente não sabe de onde ela surge em relação à matemática, imagina em relação ao letramento digital, né? Nós temos que desconstruir essa parte. Muitas pessoas falam, eu vou sentar e eu vou modelar um pulmão, eu vou modelar uma célula eucariota ou procariota. É um processo que exige um letramento digital. Então, cada vez mais escolas que têm acesso à impressora 3D, a computadores bons, né, escolas particulares, elas vão capacitando essas crianças a entenderem aquele voxel, aquele pixel with volume, né? Então, um voxel é um pixel com volume, né? A entender aquele ambiente tridimensional. Então, tem toda a questão iterativa, toda a questão de construção que flerta tanto com a arte quanto com a matemática. E existem as pessoas que não têm acesso ao básico. Como que a gente pode, como professores,
trabalhar para aproximar, né, para reduzir esse abismo que está tendo. Eu acho que é um desafio muito grande, e se o professor André puder colocar quais são as vivências que ele tem acompanhado em relação à matemática, em relação ao letramento digital, a gente não está trabalhando mais, gente. A distância não é só mais gramatical. O letramento, ele se dá em outras esferas, né? Então, a união da matemática com a arte, como que está sendo esse desafio em áreas, e o Brasil, né, um país de dimensões continentais, como que a gente, nos fóruns de discussão, de que forma que isso tem sido trazido? Gostaria que você se posicionasse, e também se o Spinelli tiver alguma ponderação, alguma preocupação em relação a esse desafio. E até o professor Spinelli colocou isso recentemente na universidade, né, para as pessoas entenderem o planejamento cirúrgico de uma maneira tridimensional. E isso, gente, começa na primeira infância, né? Um dos nossos projetos de extensão que foi aprovado para esse ano, que trabalha com meus primeiros passos, que é a Lomba do Pinheiro, era justamente isso, a gente trazer impressão 3D para a primeira infância, para começar a entender, a recrutar alguns desses entendimentos logo quando se é muito jovem. Então, o Seymour Papert, né, que foi o pesquisador que começou com informática na educação, ele era um matemático, né, sul-africano, e trabalhou muito tempo com Piaget sobre como as crianças aprendem matemática, né? E, enfim, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas tem uma frase no livro Mindstorm dele que eu gosto muito, que ele acusa como sendo uma separação esquizofrênica entre as humanas e as exatas, né, que é totalmente artificial. E ele sempre fala, tem um artigo dele que fala sobre isso, a criança faz na escola uma escultura num sabonete, alguma coisa assim, na aula de artes, e faz uma coisa horrorosa, chega em casa com aquela esculturazinha feita no sabonete, e a família inteira acha o máximo, e pendura os trabalhos de artes na geladeira e mostra aquele sabonete para todo mundo. E ele disse, eu quero ver um trabalho de matemática exposto numa geladeira, eu quero ver isso, assim, eu quero ver esse interesse em expor um trabalho de matemática da mesma forma que a criança tem em expor arte. A forma como a matemática é tratada, ela é complicada e tem que ser vista de uma forma diferente. Todos os conteúdos têm que ser vistos de forma diferente. Então, o que a gente precisa fazer é potencializar aquilo que a criança ou que o aluno, né, tem. Então, descobrir qual é o potencial e melhorar a pessoa, né? Então, melhorar a pessoa ao invés de tentar formatar ou formar uma pessoa. Pelo menos é isso que eu tenho estudado. Eu não tenho nenhuma experiência, na verdade, nessa parte de impressão 3D e facilitação para o aprendizado de crianças, né? Direto já a minha experiência foi para mostrar para o paciente mesmo o que ele tinha, né? Porque a tomografia, o raio-x, quando a gente vê o raio-x ali na TV, ali, que a gente mostra no monitor para o paciente, é uma representação tridimensional num plano bidimensional, né? E a tomografia, que a gente pode ir passando e fatiando e tal, o paciente não enxerga isso aí, né? Então, e a gente, às vezes, tem colegas também, tem dificuldade de ver isso aí. Então, muitas vezes, é facilitado esse entendimento no momento que a gente pega, então, aquela imagem, né, fatiada e gera, então, um modelo tridimensional e apresenta, então, ao paciente, e ele tem aquela oportunidade, então, de ver o problema, então, que ele tem. E, claro, depois disso, como a gente já comentou, a gente acabou levando para o treinamento, enfim, dos residentes, mas nessa área mais infantil, realmente, ou infanto-juvenil, eu não tenho nenhuma experiência, assim, com isso para fazer algum comentário, assim. Mas eu entendo esse ponto, né? Se já tem aquela questão de uma imagem valer mais que 1000 palavras, imagina uma impressão 3D, né? Que a pessoa pode tocar e sentir, saber o tamanho exato da coisa, né? Mas, continuando, então, migrando para a parte mais técnica do Lipecin, doutor André, o seu trabalho mais ligado à fabricação das impressoras 3D a baixo custo,
O senhor poderia descrever como a informática se integra aos projetos do DPSIM? Como o desenvolvimento de um software pode aperfeiçoar a impressão 3D? Vamos falar sobre computação. Vou tentar resumir aqui. Mas assim, a história da computação ela começa com Claude Shannon, né, com teoria da informação, e ele pegar e criar a representação da informação através dos bits. Surge o digital lá na década de 40 com Claude Shannon. Ele revolucionou a comunicação. E a isso nós temos internet. Na mesma época, o von Neumann criou a arquitetura de computadores também se aproveitando das mesmas teorias, que é a união da lógica booleana com o design de circuitos, que foi a dissertação de mestrado do Shannon. Então, o von Neumann ele criou a segunda revolução digital, que seria a da computação. Então, a gente tem a comunicação, a internet e a computação. Hoje, todo mundo trabalha e usa a internet, todo mundo tem, né, ou pelo menos deveria ter um computador no bolso, no celular. A internet mudou completamente a forma como a gente se comunica, como nós nos comunicamos, como a gente lida com a comunicação, como a gente lida com a distância, como a gente lida com as pessoas, e nessa época de pandemia, como a gente lida com um podcast, por exemplo. A computação mudou a forma como a gente trabalha, como a gente vive, se diverte. A computação mudou a forma como a gente lida com documentos e com a informação. O professor Neil Gershenfeld, do Centro de Bits e Átomos do MIT, diz que a terceira revolução digital é a fabricação digital. Então, da mesma maneira que a internet mudou a forma como a gente lida com a comunicação e a computação mudou a forma como a gente lida com a informação, a fabricação digital vai mudar a forma como a gente lida com objetos. Então, da mesma maneira que hoje tu tem um arquivo de áudio do teu podcast e tu manda por e-mail, ou tu tem um artigo em PDF, tu manda por e-mail, tu vai começar a mandar objetos por e-mail, por exemplo, através da rede. E esses objetos eles vão ser transformados de bits em átomos em máquinas de fabricação digital. A gente está vendo o começo disso. A gente está vendo essas impressoras 3D que são meia dúzia de motores e parafusos e fusos e engrenagens puxando coisa de um lado para o outro e derretendo um fio de plástico. É um equipamento extremamente tosco que vai evoluir muito, da mesma forma que os computadores evoluíram. No futuro, então, da mesma maneira que o computador, que era grande, tosco, se transformou no celular, no futuro, as máquinas de fabricação digital vão se tornar equipamentos extremamente complexos e acessíveis. O que a gente percebe, então? Que aqui, vocês estão conversando hoje, professora Gisele, professora Simone, doutor Leandro, vocês estão conversando com pessoas que conseguiram perceber essa revolução e conseguiram ver a versatilidade e aonde a gente vai chegar com a evolução dessa tecnologia. Então, se hoje, durante a pandemia, a gente vê, né, tu me perguntou de impressoras de baixo custo, que é um dos projetos que a gente desenvolve no Polar. Mas se hoje tu vê durante a pandemia que todo mundo já chegou à conclusão óbvia que a internet deveria estar disponível para todos e que a computação deveria estar disponível para todos, hoje a gente tem essa discussão de EAD ou não EAD, deixamos pessoas para trás, alunos para trás que não têm conexão, que não têm computador, essas pessoas não podem ficar para trás, a gente precisa contemplar elas também. Então, a disponibilidade de internet e de computação é uma questão de justiça social já. Da mesma forma, a fabricação digital também vai se tornar uma questão de justiça social daqui a um tempo. Então, precisamos desenvolver equipamentos de baixo custo, a gente precisa popularizar a fabricação digital e a gente precisa popularizar o acesso e o letramento nessas máquinas para que as pessoas comecem a ingressar nesse mundo e esse mundo não fique restrito a uma elite. Então, assim, precisamos divulgar, incentivar a fabricação digital para que as pessoas utilizem ela da mesma maneira que a gente começou a utilizar computadores e usa até hoje. O resumo é esse. Bom, e agora para o professor Spinelli, com um currículo mais peculiar, né, como até mesmo já foi comentado, sobre a formação do doutor. A impressão 3D, na sua visão, a impressão 3D, ela consegue juntar essas duas áreas? E, se sim, como que começou o seu envolvimento por essa área?
Como eu comentei antes, a ideia da impressão 3D para nós, ela começou como uma forma de fazer o paciente entender aquilo que ocorria ali com ele, aquele problema pelo qual ele estava passando. No momento que a gente foi avaliando e foi vendo a possibilidade também do ensino com a impressão 3D do médico residente, a gente foi adicionando essa ferramenta, então, a nossa metodologia, então, de ensino. E na área de pesquisa também a gente viu que ela também poderia ser utilizada, né, como uma forma de resolver ou de fabricar, digamos assim, né, porque nada mais é do que a gente tem uma fábrica, né, num local ali, né, a gente consegue, como já foi discutido, aí a gente consegue fabricar o que a gente quer naquele momento. E até então a gente tinha só a questão de plásticos, então de materiais metálicos, enfim, e a gente pensou em começar a utilizar também já algum tempo atrás materiais cerâmicos que hoje já são mais padronizados também, em especial a questão do osso, né? A nossa ideia é que futuramente, né, a gente não só possa mostrar, né, para o paciente aquilo que ele tem, ensinar e treinar o residente a fazer aquele procedimento complexo. E, por último, né, quem sabe a gente possa fabricar aquela peça, né, da pessoa que está faltando, né? Então, a gente tem que lembrar que o ser humano, né, do ponto de vista de engenharia, a gente vai gastando, né? A gente vai envelhecendo, enfim, com o tempo. E essa nossa junta, né, essa articulação, ela gasta. E hoje a gente, então, utiliza algumas próteses, né, alguns instrumentais especiais para poder fazer essa cirurgia. A impressão 3D ela já vem há algum tempo também lá fora, a gente ainda não teve a oportunidade de usar isso aí por questões de que a Anvisa não liberou, mas em alguns países a gente fabrica próteses personalizadas, né? Então a gente fabrica para o tamanho do paciente junto com todo o instrumental para fazer aquela prótese. E a nossa ideia é fabricar aquilo que está faltando da parte óssea, né, no futuro do paciente, porque hoje a gente faz uma prótese, a vida média dela aí está em torno de uns 15 anos, né? E depois de um tempo aquele material vai se soltar, enfim, vai gastar e a gente precisa trocar. E em muitas dessas ocasiões aquela prótese vai se soltando e ela tem uma parte mais lisa, mas ela tem uma outra parte que ela é mais rugosa e aquilo vai fresando, de certa forma, o osso da pessoa. Então, às vezes, a prótese vai se soltando e com o passar do tempo ela vai abrindo um buraco maior ali, né? Vai lixando, enfim, a pessoa vai perdendo aquele osso naturalmente que ela tinha ali. Então, as cirurgias de troca hoje são são cirurgias grandes, né? E tem uma morbidade importante. E aí, no momento que a gente também possa futuramente não depender mais também de bancos de tecidos que, por sua vez, também tem seus riscos aí de infecções e questões aí de compatibilidade também. Bom, enfim, é isso. A gente tem já há alguns anos feito essa pesquisa aí, começou desenvolvendo então o pó para impressora, depois na sequência o que a gente usaria para colar esse pó, para fazer aquela forma que a gente quer. A gente adaptou impressoras 3D para uso então desse pó com esses ligantes. Fomos aprimorando então essas máquinas dentro lá da parte da engenharia e culminou então que no final do ano passado a gente conseguiu fabricar uma mandíbula. Esse trabalho está em processo final agora para envio, para publicação. E a sequência então daqui para frente a gente fazer alguns corpos de prova para fazer testes celulares, né, de crescimento, enfim. E na sequência a gente já tem um
CEP autorizado, então, para uso, então, em animais. E no momento que a gente tem, então, essa questão de avaliar de que isso realmente se torne uma questão factível, bom, o próximo passo aí é a gente poder avaliar, então, em humanos. Do meu ponto de vista, eu acho que se nós não passarmos por outra situação dessas aí que nós estamos enfrentando aí agora com o Covid, a minha ideia é que talvez mais 1 ano a 2 aí a gente possa já fazer algum testes em humanos. Então, eu acho que não é uma coisa assim para tão longo prazo como a gente possa imaginar no momento que a gente fala de algo que parece assim tão de ficção científica, né? Sim, exato. Até porque, com o tempo, essas coisas vão sendo exigidas, né, da gente. A gente fazer esses avanços de forma mais rápida também, né? Eu acho assim, o professor André, ele mencionou o Papert, né? Ele que me apresentou também esse autor que eu tenho lido recentemente. Ele afirmava que muitas crianças, como sendo delas, né, com algo que pertence à sua geração. E a gente, com a questão da fabricação digital, a gente maximiza as nossas potencialidades de fabricação de artefatos. Então, a professora Simone, tudo que o homem faz é fruto da sua necessidade, de acordo com Léo Huberman, né? A Simone Amaral, ela falou da necessidade dela de explicar como acontecem as interações, né, entre os sítios, entre os domínios moleculares. O professor Spinelli, ele fala dessa questão do planejamento cirúrgico. O André, ele menciona toda a história, né, da evolução desses equipamentos de fabricação digital, né? Mas o que é importante é que a gente tem a amplificação dessa nossa voz, né? Então, se a gente tem o celular e o celular como uma extensão do nosso corpo orgânico, no futuro, a gente vai ter todos esses pilares da fabricação como também amplificadores da nossa voz, amplificadores das nossas ações na produção. A gente não tem mais agora um detentor dos meios de fabricação, mas a gente vai poder, como indivíduo, elencar o que desejamos. Isso é a democracia, né? A política do Leaving One Behind, que é preconizada pela ONU, para que a gente tenha 2030, e a gente falando em EAD novamente, a gente tem que garantir que todas as pessoas não sejam excluídas desse processo. E o letramento digital está envolvido, entender como essas tecnologias elas podem ser utilizadas por todos. Isso é absolutamente importante, né, de se discutir nesse momento pandêmico. Porque se a gente pensa, a gente exclui esse tipo de discussão das nossas conversas, eu acho que a gente transforma a parte de modelagem, impressão digital em algo absolutamente elitizado, né? Então, eu só queria colocar isso, e aí a gente coloca, né, claro, pilares, a Simone, o professor Spinelli, o André e eu somos professores universitários. A gente está respondendo as nossas questões, mas a gente está dentro de uma fração da realidade, uma fração da sociedade que é absolutamente privilegiada. Então, eu acho que essa discussão ela é bem importante, assim, como a gente vai democratizar esse acesso à fabricação digital. Eu só não queria deixar essa bola quicando, que eu achei que ficou uma pequena ruptura no discurso, né? Eu acho que eu precisava me posicionar em relação ao que o professor André colocou, e a gente não tinha conversado sobre isso antes, mas eu acho que é absolutamente importante a gente falar sobre isso, principalmente nesse cenário em que está se discutindo muito EAD, quando muitas pessoas às vezes compartilham numa única casa um computador. Com toda essa situação, o Limpecin ele está ajudando muito, né, contribuindo com a produção de EPIs de baixo custo, mais precisamente escudos faciais. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Então, a gente recebeu, né, dia 15, foi acho que um domingo, né, dia 16 de março, a gente, antes, evidentemente, né, 16, dia 13, a gente recebeu já uma sinalização. A partir do dia 16, haveria um processo de confinamento, né, que não teríamos mais aulas presenciais.
Isso, né, a gente com uma série de projetos em ebulição, uma série de projetos aprovados, a gente começou a tatear para ver se interromperíamos as atividades do laboratório ou não, né? Com todas as preocupações pandêmicas, todas as questões de infecção, né? Toda a nossa preocupação com os nossos discentes. Me preparando para fechar as atividades, para trabalharmos remotamente, quando a gente começou a observar que a Maker Community, né, a comunidade Maker mundial, estava toda engajada na produção de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Ok, eu sem know-how nenhum, acho que me senti até na minha pouca compreensão do mundo que eu deveria ficar em silêncio, né, num primeiro momento, e não me envolver, sendo que eu não conheço quais são esses dispositivos, como eles têm que ser produzidos, e fiquei num processo de stand-by, mas acompanhando o que estava acontecendo. A gente observou que, justamente, aquele mesmo discurso do professor André, existem muitas pessoas muito bem intencionadas, mas falta o lastro acadêmico ou falta discutir com as pessoas que estão no frontline, ou seja, no atendimento, os profissionais da enfermagem, os profissionais da medicina, quem está amparando, respaldando aquelas pessoas para ver qual é o feedback deles. O equipamento de proteção individual está de acordo com as normativas da Anvisa? Saiu uma portaria no dia 23 de março de 2020 que flexibiliza a produção de alguns equipamentos. Entretanto, embora exista uma flexibilização, as regras existem e devem ser seguidas. E aí a gente observa um monte de gente nas mídias, né, falando para utilizar a folha de acetato conjugada a um óculos de grau. Então aí fala, melhor um equipamento produzido de uma maneira inadequada do que sem equipamento. Não. Quando você coloca um equipamento que não está de acordo com as normativas da Anvisa, a pessoa se sente protegida quando na verdade não está. Então ela pode se expor a um risco, maximizando as suas chances de adoecer, sem de fato estar, ok? Então a gente tem essa preocupação, a gente sentamos, né? E a minha preocupação, eu dialoguei com as instâncias superiores da nossa universidade. Eu posso trabalhar? Aí as pró-reitorias, né, se colocaram, principalmente a de planejamento, que foi muito precisa, né, em nos respaldar, dizendo que havia voluntários, e esses voluntários, mais as pessoas que eu dialoguei do LIPECIM, que puderam trabalhar, então pessoas que ou moram sozinhas, ou não moram com pessoas com comorbidades dentro do grupo de risco. Então, a gente teve todo um diálogo com as pessoas que estão como voluntárias na Task Force, nessa força-tarefa que a gente está trabalhando, para a produção desses EPIs. Então, seguindo as normativas da Anvisa, a gente está produzindo as face shields, ou os escudos faciais, que são utilizados para proteger o rosto de gotículas, de eventuais materiais de secreções e que podem contaminar o rosto. Estamos produzindo máscaras que são tratadas com óxido de zinco, uma patente da professora Lauren Arrusul Carus, da Fevale, e do professor Takimi, da URGS. A gente também está produzindo laringoscópios. Um videolaringoscópio, gente, custa, né? Então, a gente for pensar um Macintosh, em torno de $20 mil. Aí a gente tem agora os videolaringoscópios, um laringoscópio impresso em 3D, mais um boroscópio, que é utilizado atualmente nas indústrias automotivas, por um preço de R$21, mais em torno de R$45 a câmera. Então, a gente tem agora o objetivo de disponibilizar todos esses arquivos online, gratuitamente, na plataforma que está sendo construída com a UFSPA, uma plataforma LIPECIM hospedada dentro da UFSPA, para disponibilizar os arquivos
e um protocolo de how to make it, né? Então, um cookbook já foi idealizado. Esse trabalho, ele tem a colaboração da Figaro Laser, do Pantera, que está nisso conosco para a produção e idealização desses escudos faciais. Está sendo desafiador. Cada dia nós aprendemos mais. Bom, a senhora comentou, a professora Gisele comentou que era mais pro pessoal da front, né, que estava combatendo o coronavírus, o Covid, mas há alguns hospitais que estão sendo beneficiados diretamente com esses equipamentos? Há alguma parceria entre vocês e algum hospital? Então, a gente, nesse momento, a gente começou, agora, como já existe o termo de cooperação com a Santa Casa, todos os escudos faciais, eles estão em parceria com o Endrigo, né, que é da engenharia do trabalho da Santa Casa. Eles precisam desse processo de validação, né? Então, como a gente está passando agora pelo CEP, os escudos faciais primeiro precisam passar por esse processo todo de validação. Aí depois que a gente tiver toda essa questão já trabalhada e termos mais insumos, a gente pode atender a um número maior de beneficiários, né? Mas o grande calcanhar de Aquiles que a gente vê são os comitês de ética, porque todos esses ritos têm que ser respeitados. As pessoas estavam produzindo escudos faciais sem toda a validação necessária, né? Isso fez com que alguns equipamentos chegassem a determinados hospitais e tivessem que ser devolvidos. E, infelizmente, não há as prerrogativas da Anvisa. Então, nesse momento, a gente está em toda a parte de ritos. Claro que já existem os beneficiários que estão participando do processo de validação, mas a gente está em todo o processo de rito de full validation para a gente poder atender a um número de beneficiários maior, que não só a comunidade da Santa Casa e os nossos alunos, os nossos residentes, que estão recebendo também as nossas face shields. Então para ele ser aceito, ele precisa ser validado antes, senão eles nem são utilizados no hospital. Ele precisa, o que acontece? A gente participa sempre em termos ergonômicos. Então tem a fabricação, no laboratório a gente observa todas as questões da Anvisa, depois do frontline testam esse protótipo para um dia para ele ser considerado um produto. Embora tudo seja disponibilizado gratuitamente e como ser cortado a laser, ele precisa de uma validação. E as pessoas têm que dizer, os profissionais da enfermagem e os médicos dizerem, isso tá com a opacidade, tá ficando opaco ou não, a fixação na cabeça está adequada ou não, estou me referindo ao escudo facial. Existe uma possibilidade total de higienização desse artefato, né? Então, todas as questões vão ser respondidas para que depois possamos singrar da Santa Casa e atender a outros locais. Acaba aqui, então, a segunda parte da entrevista com o Lipecin. Gostaríamos de agradecer novamente aos professores que estavam presentes na entrevista e à nossa equipe, que compõe o projeto e que confeccionou esse episódio. São eles: na pesquisa, Ravena Maia e Carlos Daniel; no roteiro, Camila Rosado e Laura Moraes; na locução, Andreuze Wiener Matos e Maico Triaca; e na edição, Vinícius Soares e Felipe de Assis Ribeiro. Para mais informações e outros episódios, nos sigam nas nossas redes sociais e site www.podcastelinho.com. Um abraço e até o próximo episódio.